Então a gente pede agora para o Luiz se sentar, porque de toda a complexidade que a gente tem para projetar, imaginar futuros desejáveis e do quão importante é a gente conectar passado e presente e futuro, para que a gente possa usar a habilidade criativa e o lado artístico para construir de fato aquilo que importa e que aquilo que é importante para todo mundo, eu queria fazer um convite para duas convidadas muito especiais. A primeira convidada é a Lucimara Letelier. Lucimara é a curadora do trilho ou do percurso de investigação de cultura dentro do evento. Então, Lucimara, seja bem-vinda. E agora, a gente tem uma convidada muito especial. Para que, de fato, a gente possa honrar e celebrar o futuro que está por vir, nossa convidada tem 13 anos de idade. Ela é gerente do Memorial do Homem Cariri, da Fundação Casa Grande, em Nova Olinda, no Ceará. Ela, junto com outras 20 crianças, são responsáveis por criar cerca de 60 mil pessoas. Seu sonho é se formar em turismo, com especialização em arqueologia e museologia, dada a importância do turismo cultural para a região dela. Então, com vocês, seja muito bem-vinda ao palco, Yasmin Pereira. Então, gente, a bola está com vocês. Oi, gente, bom dia. A gente estava aqui falando da complexidade da visão sistêmica pelo olhar de um físico, curador do museu mais visitado da América Latina. E a gente convidou a Yasmin, que é a palestrante mais jovem do Colabora América, para ser a entrevistadora dele. Para a gente ter um pouco de esperança, né, Yasmin? A gente está diante de um quadro puxado, né, para o momento que a gente vive. E a Yasmin vem de um lugar, de um território do povo cariri, em que a Fundação Casa Grande fez um trabalho lindo de renovação da cultura local, e a partir da renovação da cultura local foi capaz de criar uma nova economia local. Então a gente entendeu que esse encontro era muito positivo. Então eu sou curadora da Jornada de Cultura. Quem quiser conhecer mais da Jornada de Cultura, toda vez que você chegar na porta de um evento do Colabora, tem uma coisinha rosa escrito Cultura. A gente conseguiu esse ano fazer uma colaboração com o Museu Vivo, que é uma organização que eu venho empreendendo para a gente tratar de visão sistêmica na área cultural, na área artística, como contribuinte para as economias colaborativas e as economias novas. Então, eu queria passar a bola para a Yasmin. Ela vai falar um pouquinho de onde ela vem. E aí, a gente entendendo de onde ela vem, a gente entende um pouco como que se dá esse casamento. De um lado, a gente está olhando um pouco para o passado de um povo histórico que se reconhece com a sua identidade, com a sua ancestralidade, e aí reconstrói um território. E de outro, a gente está olhando para um futuro, para um amanhã, que parte do presente. É esse diálogo que a gente propõe aqui, que a gente convida vocês para conversar. E eu vou estar realmente de apoio, tá, Yasmin? Que a bola está com você. Primeiramente, eu vou pedir perdão logo, porque eu estou meio gripada com essa mudança de temperatura. Então, eu tenho 13 anos, eu sou do Cariri, Ceará é agregado. Eu nasci no Cariri, é a minha região, e eu sou da tribo Cariri-Cariú. Mesmo não tendo minha família descendente, eu, como todos, eu acho, devemos nos sentir indígenas. Então, a nossa região, para vocês terem uma ideia, assim, a primeira flor que desabrochou no mundo foi lá. E eu acho que é muito difícil de entender como uma criança, uma jovem que estuda, e é claro, todo mundo sabe, todo mundo já passou por essa fase de jovem, sabe como é chato ser jovem, né? Então, é difícil realmente de você gerenciar o museu com pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Principalmente para você contar a história de um povo que o próprio povo não se reconhece. Então, o trabalho da casa é esse, é mostrar, apresentar esse povo, apresentar essa história que foi totalmente perdida. Então, a casa ela começou pela música. 2 jovens apaixonados por música, pela região, começaram esse trabalho e daí surgiu a fundação. Na verdade, é um museu que conta a história do Cariri-Cariú, contar a história da primeira casa, e ele virou uma fundação, um ONG. É uma organização não governamental que tem como principal meta educar.
na verdade, criar pessoas para o futuro. Que essas pessoas tenham a mente aberta, que elas consigam criar o seu próprio futuro. É o que a gente está tentando fazer aqui, é que a gente crie um novo futuro. Então, essa é mais ou menos a ideia da casa. A criança gerir a casa, é essa a ideia. Então, o fundador da casa hoje mora aqui no Rio. Quem cuida lá são crianças. Em cada setor, dos 20, se eu não estou enganada, que tem lá, em cada setor é uma criança. Então, assim, é um espaço que a principal foco, pode-se dizer assim, é o brincar. É você fazer qualquer coisa brincando. Desde varrer o chão a atender uma visita. É você fazer o circuito, é você limpar, é você estar lá e brincar. Então, a qualquer momento, eu posso chegar aqui, o menino está na casa grande e chamar ele para brincar comigo de fazer programa de rádio. Ou pegar uma câmera e começar a brincar de fazer foto. Ou ir no laboratório de arqueologia e começar a brincar, a fazer a a catalogação daquele material. Então, a casa é isso, é o brincar, é o interagir. Então, eu acho que é isso. É muito difícil de explicar um ambiente, um espaço que é muito complexo. E uma coisa que a casa, acho que também preserva bastante, é o carinho, é a amizade, é o companheirismo. Então, lá todo mundo é companheiro. Enquanto eu estou aqui, tem outro que ficou responsável pelo museu. Então, uma semana que eu estou fora, ele está responsável pelo museu e pelo meu horário no banheiro. Aí, quando eu voltar, eu vou cobrir ele uma semana no horário do banheiro. É isso. A casa é isso. É o brincar, é o companheirismo. É isso que eu tenho para falar. A Yasmin trouxe um vídeo, mas eu não sei se já está lá. Acho que depois a gente pode passar quando estiver pronto. A Fundação Casa Grande trabalha com a população local. Eles chamam de museus orgânicos a casa das pessoas. Cada casa é convidada a abrir e contar a história de um povo por onde passou o ciclo do couro. E eles fizeram isso fazendo o caminho das águas, que se chama Anauá, na língua do povo Cariri, que é basicamente relembrar o fluxo das coisas e fazer com que tudo que a gente tem em casa contenha uma memória. Mas nesses lugares onde os povos foram dizimados, com o ciclo do couro e outros ciclos, essa história ainda está na casa das pessoas. Então, eles têm um olhar sistêmico para o todo, mas conseguem, por exemplo, convidar a comunidade para criar pousadas domiciliares, cafés e renovar o turismo local. Eles conseguiram gerar uma reflexão para os processos da Unesco de como que a gente faz um desenvolvimento territorial com a comunidade, mas é que a gente devolva renda para essa população. Então, esse é o convite que a gente faz, né, de trazer pessoas que estão em museus, instituições culturais, e a Yasmin é considerada, então, a gerente de museu mais jovem do mundo. Ela tem 13 anos e ela é realmente responsável pelo Museu de Arqueologia. Existem várias escavações do povo Cariri lá na região. Quem quiser entrar no site vai ver que é bem fundamentada. A gente tem história do povo brasileiro lá nessa região do Cariri e ela que coordena esse trabalho. Então, você trouxe algumas perguntas, né, Yasmin? Se você puder recapitular elas aqui. Ela fez uma visita ontem ao Museu do Amanhã, onde você trabalha, Luiz, e onde você criou o conceito, né, da questão toda do antropoceno e do tempo que a gente vive, do tempo presente, e da consciência da pegada que a gente está deixando no mundo. Ela fez várias perguntas e agora ela vai fazer diretamente para você. Uma coisa que me deixou muito curiosa foi o nome, Museu do Amanhã. Como eu falei, o Memorial do Homem Cariri, que é o espaço que eu sou gerente, ele tem esse nome porque ele guarda e ele tenta resgatar essa memória de um povo. Por que o nome Museu do Amanhã? Porque o amanhã é uma coisa que a gente nunca sabe. E por que expor uma coisa que ainda não aconteceu? Por quê? É isso. Terrível, né? O Museu do Amanhã, ele é um museu de ciência. Na verdade, ele é um museu de ciência aplicada.
A proposta do museu foi usar os recursos das ciências contemporâneas para oferecer para os nossos visitantes uma jornada de exploração de cenários de amanhã possíveis. Outros museus de ciência guardam vestígios do passado, fósseis, relíquias, etc. Outros museus são museus demonstrativos, são museus do presente, né? Mostram como é que as coisas funcionam, as leis da natureza, como é que os corpos caem, como é que a energia elétrica vira luz na lâmpada. Então, eles mostram como são os fatos. A ideia do Museu da Manhã é usar a ciência para falar não só da ciência, mas para falar do imaginário, né, da imaginação que nós temos acerca do que nós mesmos vamos construir. E a ideia essencial do museu, o fundamento filosófico, se a gente puder dizer assim, é essa ideia que eu procurei apresentar aqui, de que amanhã não é uma data no calendário, não é um lugar que nós vamos chegar, amanhã é uma construção. E essa construção, vamos tomar parte dela todos nós, todos os visitantes, cidadãos brasileiros, membros da civilização humana. Então, todo museu, diz a Unesco, tem uma coleção. A coleção do Museu da Manhã são possibilidades. E você pode entender o grande desafio de como é que você vai oferecer esse tipo de conteúdo para o visitante. Por exemplo, tivemos que tomar a decisão do museu ser inteiramente digital. Todos os interativos, todos os suportes são suportes digitais. Por quê? Porque a ciência não para de produzir novos resultados, rever ideias antigas, é sempre dinâmica, e então, se a gente não atualizasse constantemente os conteúdos do museu, ele virava rapidamente museu do ontem. Então, a obrigação dele ser inteiramente digital, já fizemos mais de 400 atualizações de conteúdo do museu. Você vai voltar, ele nunca é a mesma coisa, nunca é diferente. E a outra grande dificuldade é como é que você vai, deixa eu dizer diferente, a única certeza que a gente pode ter sobre o amanhã é que o inesperado vai acontecer. É o que estava dizendo, digo, mas como é que você pode falar de alguma coisa que não aconteceu ainda? Única certeza é a incerteza, não sabemos o que pode acontecer. Agora, podemos estabelecer, sim, tendências, projeções, estimativas, cenários prováveis e cenários improváveis. Então, pedimos aos nossos consultores que estabelecessem os cenários mais prováveis, né, 50 anos à frente, mas vamos oferecessem também um cenário plausível, mas improvável. Por exemplo, não é impossível, já aconteceu no passado, que exatamente o começo do processo de aquecimento global que a gente está vivenciando hoje mude a direção, por exemplo, da corrente do Golfo, que leva calor do trópico para as regiões temperadas do norte da Europa, e com isso, então, ao invés de você ter um aumento progressivo da temperatura, você tem um súbito esfriamento. Então, o aquecimento tem lugar ao inverno planetário. Isso não é o mais provável, já aconteceu no passado, é possível. Então, nossa tentativa, limitada, é claro, foi a de tentar oferecer o mais provável e uma incerteza plausível. E com isso, então, tentar fazer essa experiência, essa proposta quase absurda, eu reconheço, de fazer um museu cujo conteúdo é o que não existe. Então, qual o DNA, pode-se dizer assim, acho que nem DNA, mas qual é a pedagogia que você acha que se aplicaria tanto ao museu do amanhã, na sua visão, e a pedagogia da fundação? Porque na casa a gente não tem pedagogia praticamente. Então, do vídeo depois, por favor, digam qual é a pedagogia que vocês verem depois do vídeo. Porque a casa, ela trabalha com a pedagogia de cada um. Então, chega pessoas lá e dizem assim: Allenberg, qual é a pedagogia da fundação? O que você está vendo? Qual é a pedagogia que você está vendo? É tal e tal. Então, é essa. Qual pedagogia o Museu da Manhã segue? Outra pergunta facílima. A gente teve o entendimento de que, um contexto, né? Nós vivemos hoje num momento em que há poderosas forças na nossa sociedade,
fomentando a ignorância e a superstição. Então, o conhecimento baseado em evidência, que foi o meio pelo qual, até hoje, nossa civilização conseguiu alcançar tanto esse estado de um melhor momento, quanto o mais perigoso, nós hoje vivemos um momento de desvalorização, de desconstrução, de ataque aberto a esse tipo de experiência. Então, ficou claro para a gente que educação, ou seja, a ferramenta cultural de fazer gente, de converter organismo em pessoa, é o mais crucial função, não só do Museu da Manhã, mas de qualquer outra instituição que vise disseminar conhecimento. Então, é absolutamente crucial que, para a sociedade como um todo, sociedade brasileira, sociedade mundial como um todo, o fomento à educação. Daí a nossa proposta pedagógica, a gente pode dizer assim, é uma coisa inteiramente impossível, inteiramente utópica, inteiramente absurda, que, no entanto, a gente acha que é muito razoável de buscar, que é converter o Museu da Manhã no museu educador. Todas as atividades do museu terem um viés, uma faceta, um aspecto, uma conexão com o campo da educação. Todas. O varrer o chão, inclusive. Então, é impossível, porque, antes de tudo, a gente tem que transformar o próprio museu, tem que transformar as relações trabalhistas. Em suma, a complexidade toda de um organismo, como tão sofisticado, tão grande quanto o museu, lidar de uma forma respeitosa com a bagagem que cada um dos visitantes vai trazer para o museu e permitir que cada um deles construa a sua vivência, construa a sua experiência a partir dessa bagagem, a partir do que encontra ali. Então, nós tivemos a difícil decisão ética de oferecer no museu cenários de amanhã estimulantes e cenários de amanhã perturbadores. E o que foi uma decisão difícil, e que caramba, dá para ter um equipamento público em que as pessoas vão sair aterrorizadas com o que pode acontecer com a biodiversidade? Sim. Decidimos, então, que o museu devia deixar ao entendimento de cada visitante, de acordo com a sua bagagem, a criança de 8 anos, o sênior de 88, o que ele extrairia, o que ele levaria consigo dessa experiência. Então, nós resumimos essa ambição desmedida, impossível, pela ideia de converter o Museu da Manhã num museu inteiramente educador. Essa pergunta é um pouquinho grande, eu vou ler. Sobre o futuro, eu gostaria que o amanhã as pessoas pudessem cuidar mais do planeta, da natureza, um dos outros. Na Fundação, a gente cuida muito deste olhar para o todo, começando pelo o que cada um pode fazer. Do ato de apanhar o lixinho do chão, que não fui eu que joguei, o ato de avisar as pessoas, a conseguir que o pessoal da rua não jogue os sacos de lixo na rua para os cachorros rasgarem. O que você acha que o Museu da Manhã e outras organizações, como as nossas, podem fazer para ajudar as pessoas a construírem juntas um amanhã melhor para todos nós? Quando a gente estabeleceu essa proposta de o Museu da Manhã usar a ciência para permitir às pessoas considerarem as consequências das ações delas, das nossas ações coletivas, individuais e coletivas, ou seja, se certas decisões foram tomadas hoje, certas ações forem empreendidas, certos cenários de amanhã são favorecidos. Se fizermos outras escolhas, outras possibilidades é que vão ser favorecidas. Causa e efeito. É sobre isso que a gente quer que as pessoas reflitam. Mas esse tipo de experiência, a gente chegou à conclusão, ela não pode se dar sem um contexto, sem um suporte de valores.
porque nós estamos, na verdade, dialogando não só com o entendimento científico, racional das pessoas, estamos lidando com a própria vida delas. Então, o museu escolheu afirmar os valores da tradição humanista, afirmar o valor do conhecimento, da liberdade, da gentileza, da hospitalidade, da tolerância, da alegria. Por que esses valores? Porque são valores que permitem dialogar com quaisquer outros sistemas de valores, religiosos, filosóficos, éticos, etc. Então, a ideia desse diálogo, né? Então, esses valores a gente consubstanciou em diretrizes éticas que são a medula do museu. Conteúdos científicos mudam o tempo todo, mas as diretrizes éticas, sustentabilidade, como queremos viver com o mundo, convivência, como queremos viver uns com os outros, esses valores são os valores permanentes. Esses são, de fato, os valores que vão nos conduzir à construção do amanhã. Então, entendemos que hoje, nesse momento em que nós vivemos, com tantas potencialidades e tantos perigos, é um momento no qual todas as instituições, todas, devem refletir sobre os valores pelos quais os seus públicos, os valores pelos quais os seus públicos irão encontrar, né, no diálogo, no encontro com essas instituições. Isso vale para tudo, né? Isso vale também para cada um de nós. Bem, agora um vídeo que é um vídeo que ele mostra um pouco o museu e é de um jovem da fundação que ele fez um trabalho para gravar 24 vídeos sobre a região, sobre os artesãos, o reizado, alguns museus, e tem esse pequeno vídeo que ele mostra resumidamente as 6 salas do museu e do que elas são compostas. Obrigada. Não dá uma grande alegria para o amanhã? Ver esse amanhã aqui? Eu não sei se você já conseguiu baixar, Yasmin, acho que ainda não. Não, né? Então, a gente vai abrir para as perguntas. O Luiz Alberto fez a primeira etapa sobre visão sistêmica e complexidade desse amanhã e desse presente, né? Porque esse amanhã é hoje, não é? E a Yasmin trouxe as questões todas da relação que ela estabelece com a Fundação Casa Grande, o Museu do Cariri, na inter-relação com o Museu do Amanhã. As perguntas, a gente está com microfones na plateia, então a gente pode, se alguém tiver perguntas para eles, não sei se ainda dá tempo de passar o vídeo, a gente está aberto a isso. Enquanto isso, vocês vão pensando nas perguntas, só para dizer que essa questão que o Luiz Alberto trouxe é a base do trabalho do Museu Vivo, é por isso que a gente está aqui junto com o Colabora América, em que a gente acredita que os museus e as instituições culturais, elas são aliadas da nova sociedade que a gente quer construir. Só que isso é um passo que a gente precisa dar. Tem várias organizações que ainda estão trabalhando com o conceito de preservação de coleções, né? A gente está trabalhando com o conceito de museus agentes sociais. Para tornar um museu um agente social, existem várias etapas, existe um trabalho de conscientização de dentro para fora. E a próxima oficina que a gente vai fazer aqui, naquela sala lá atrás, ao lado do Olus, eu tenho que pegar o nome direitinho, 12h30 vai ter uma oficina sobre como a gente transforma a consciência de um visitante em museus e instituições culturais em uma ação concreta. Quando as pessoas passam pelo museu, são milhões de pessoas, né? 3 milhões até agora. 3 milhões e 200. Essas pessoas se tornam conscientes de um problema, de uma situação que já se deu, ou que está se dando, ou que se dará. Muitas vezes não sabem exatamente o que fazer. Como que elas podem agir imediatamente, fazer uma ação, que seja voluntariado, doação, trabalhar com uma ONG, entrar para uma ação de ativismo concreta. Essa oficina, então, é com o coordenador do trabalho com o Memorial do Genocídio de Ruanda, sobre como que a gente usa User Experience, Design Thinking, para ativar os públicos de instituições culturais para uma ação efetiva. Isso é um grande desafio, né, para os museus todos. Temos perguntas? Olá, parabéns, Luiz e Yasmin, muito inspirador tudo que vocês expuseram. Queria perguntar para a Yasmin, parabéns
Fico muito feliz e realmente acho que traz muita inspiração para o hoje e para amanhã. Queria entender se na sua história, enquanto coordenação do museu, se você lidou com algum desafio específico de famílias, da própria comunidade, porque imagino que o que vocês fazem, a forma como vocês conduzem o museu é bem diferente, né, do que todo mundo está acostumado a ver. Então, se teve algum momento específico que você lembra que você teve que lidar, queria que você contasse como você enfrentou. Então, um momento específico foi chegar nessa liderança. E eu acho que, por ser uma criança que está trabalhando lá dentro, então você vê que realmente, quando as pessoas chegam e perguntam, quem dirige esse museu? Sou eu. Não, peraí, mas você é uma criança. Então, só isso, você é uma criança, já é muito difícil de você mostrar. Então, eu tenho que me virar em 1000 para poder mostrar que eu sou capaz de estar lá naquele lugar. E também o fato de eu estar coordenando pessoas da minha idade, mais velhas do que eu e mais novas. Então, se já é difícil você, não é nem conviver, mas, assim, já é difícil você, porque jovem briga muito. Então, cada um tem sua opinião. Então, é muito difícil de você coordenar 20 crianças que cada um quer fazer uma coisa. Cada um quer ficar no horário de recepção diferente, cada um quer atender na vez diferente. Então, tem um cronograma. A gente organiza o horário de recepção, o horário de almoço e o horário de visita, para cada um ir atender. Só que, do nada, eles mudam tudo. E aí está o problema. Porque cada um tem sua própria opinião. E aí, para você juntar todas essas opiniões e formar uma só, é tão difícil. É muito difícil. Mas é uma coisa super legal. Isso me dá uma... Eu acho que isso me dá um conceito, me dá uma... Eu esqueci a palavra agora. Isso, uma motivação. E também isso me ensina a vida, porque é dessa forma. Então é uma coisa difícil e fácil, porque a gente faz brincando. Yasmin, só uma palavra para você. Eu queria ter uma filha assim, viu? Luiz, uma pergunta. No meio dos benefícios e prejuízos que a nanotecnologia traz, a inteligência artificial, não seria melhor viver sem elas? Essa pergunta desdobra diversas outras, né? Seria melhor viver sem vacina? Com muita mortalidade infantil? Seria melhor viver 28 anos só em vez de viver 85 ou 100? Então, são todas perguntas que dizem respeito ao uso da tecnologia, como as tecnologias estão estão mudando e mudarão o nosso estado no mundo. Talvez o fato mais decisivo para a gente compreender é que, até bem recentemente, a gente tinha um entendimento, achava que tinha um entendimento, sobre nós mesmos, nossa relação com o mundo. Né? O mundo é objeto, a natureza é objeto, o pensamento é sujeito. Tem uma distinção de natureza. Né? A coisa que o sujeito faz, a natureza, o objeto não faz. Como se nós pudéssemos ser alheios ou estranhos à natureza da qual nós somos feitos. Mas era assim que a gente pensava. A gente achava que tinha uma distinção muito grande entre dentro e fora. O que acontece dentro de mim, só eu tenho percepção, só eu tenho acesso. É inteiramente intraduzível a sensação que eu tenho quando eu provo sorvete. Não será a mesma de nenhum de vocês. É totalmente inacessível. Hoje, cada um de nós é inteiramente transparente. Nossos corpos, não só nos aeroportos, o tempo todo nós somos inteiramente transparentes, inclusive as nossas ações, inclusive as nossas escolhas cognitivas. Né? Os Facebook sabem tudo, sabem mais sobre nós do que nós mesmos sabemos. A distinção entre ente produzido pela natureza, naturato, e ente produzido pelo engenho humano, artefato, se dissolveu completamente na medida que nós começamos a ser capazes de intervir lá nas dimensões microscópicas da constituição química, bioquímica, eletrônica, etc., de todas as matérias. Tanto faz se aquela molécula, cujas funcionalidades são definidas pela sua composição e pela sua forma, a
maneira pela qual ela vai se ligar com outras coisas, tanto faz se ela é gerada na bancada de laboratório ou dentro de uma célula. É inteiramente indiferente. Então, os limites que antes separavam natureza de cultura, o humano do inumano, sujeito e objeto, etc., estão todos em dissolução. Para todos os fins práticos, isso é o equivalente a dizer que o fundamento do edifício da nossa cultura é hoje fluxo. Não há nada que não esteja em movimento. Nada. Até os continentes, né, se movem 2,5 centímetros por ano, velocidade de crescimento das nossas unhas. Então, o nosso momento hoje é de constatar que absolutamente tudo está em fluxo, todas as nossas construções, todas as nossas aspirações, e que, portanto, obrigatoriamente, ao contrário do que dizia o poeta, não seremos os mesmos, não viveremos como nossos pais. É nesse cenário de intensa mudança, de intensa modificação, intensa automodificação, que nós todos vamos viver. A gente tem que se dar conta disso. Bem, não vai dar certo passar o vídeo, mas se vocês quiserem é só acessar no YouTube, colocar 100 canal, o numeral 100 e o nome canal, ou então o canal Passos da Cultura. Você também pode encontrar a Fundação, alguns vídeos e saber o que está acontecendo na Fundação através das redes sociais. É só colocar Fundação Casa Grande no Facebook, tudo junto, e no Instagram também. Quero agradecer e obrigada também por me trazerem aqui, me privilegiarem de falar sobre a minha região e colaborar para o amanhã. Obrigada. Gente, uma salva de palmas aos nossos convidados. Gente, muito obrigado. Prazer. Vou fazer os últimos avisos aqui, agradecer muito. O Luiz Alberto é um parceiro de muitos anos num trabalho que eu venho fazendo com o museu. Obrigada por estar aqui com a gente. A Yasmin, agradecer o Allenberg, que é um grande amigo e parceiro lá da Fundação Casa Grande. E dizer para vocês, então, que hoje tem uma oficina aqui, 12h30, que eu já falei. Amanhã a gente abre no palco com descolonização em museus, com quem está trabalhando com resistência com os museus contra a política intervencionista do Trump. E a gente também, à tarde, tem uma discussão que vai envolver museus, cultura e regeneração, com vários institutos, e à tarde sobre economia. Como é que está a área de economia criativa e colaborativa na área da cultura. Então, obrigada por vocês estarem acompanhando a programação junto com o Museu Vivo, no Colabora América. E agradecer muito pela presença de vocês e a renovação da nossa esperança para o amanhã, que era a intenção desse bloco. Por favor. Obrigado. Gente, no próximo bloco, ou no próximo bloco temático, a gente vai falar sobre conexões globais, comunidade de empreendedorismo, inovação e sociedade expandidos em outros territórios para além dos convencionais, que a gente às vezes aponta como grandes norteadores de inovação e cultura. Esse bloco é um bloco que vai acontecer em inglês, então, para quem precisar de tradução simultânea, basta só sair da sala rapidinho, a gente tem os fones de ouvido para pegar e voltar para cá, então, em 2, 3 minutinhos, a gente está começando esse novo painel. Então, gente, muito obrigado e até a próxima.